Meu nome é Fátima Zanin e é um prazer muito grande falar com os queridos colegas do Asian Pacific Laser Institute. O Oriente trouxe muitas inovações culturais e científicas em nossas vidas e na odontologia, com as luzes, os lasers, sua cultura maravilhosa. E para mim é uma honra poder estar me dirigindo a vocês. O motivo da nossa aula hoje é falar sobre a luz, e uma luz altamente seletiva, uma luz que, de acordo com o seu substrato, ela tem uma interação, né? A luz laser hoje não é mais um ideal, um sonho, ela é uma atitude, ela é uma necessidade na cura e na saúde do ser humano, na saúde oral e na saúde também de uma maneira geral. Então eu me sinto muito honrada em poder participar e poder dividir um pouco daquilo que nós trabalhamos com o laser há mais de 20 anos, o laser de Herbig, e recentemente com a renovação do laser de Herbig, que é o Light Touch, que é um laser que vem com novas propostas, né? Um raio, uma luz em busca da água que tem nos tecidos, onde tem menos água, e até nos tecidos moles, onde tem uma grande quantidade de água, nós teremos uma grande interação. Interação é a palavra dos novos tempos, e nós vamos falar de uma nova tecnologia que já está inserida nessa nova era. Grata. Vamos falar então um pouquinho mais sobre essa evolução tecnológica que os equipamentos de laser tiveram, especialmente o motivo da nossa aula hoje, o laser de Herbig teve, tanto na clínica quanto na parte de ciência básica. Tá? Aqui o atendimento clínico em vários tempos, vários pacientes, eu com a minha secretária, né, a Gabriela. A aplicação clínica do laser de Herbig, de uma maneira geral, e do Light Touch, que é o que nós vamos falar agora especificamente, é que o preparo cavitário é minimamente invasivo. O que significa isso? Ele é menos invasivo porque ele vai de toque em toque removendo, mas pode ser tanto um preparo pequeno como fazer um preparo de uma cárie grande próxima à polpa. Ele é menos invasivo porque ele precisa menos anestesia. Raramente eu aplico uma anestesia num paciente quando eu estou fazendo a dentística ou algumas gengivoplastias que não envolvem a área óssea, né? E até um pouquinho do osso pode ser feito, porque é tão rápido o pulso dos lasers de Herbig que ele é mais rápido que o impulso que leva à emissão do estímulo para que o cérebro possa entender que tem a dor. Então aquela paradinha interrompe o estímulo. Como é um laser que trabalha em função da água, obviamente ele tem uma diferença entre trabalhar com uma dentina com maior ou menor teor de água, né? Quando eu tenho mais água, eu vou precisar menos energia porque ele está lá interagindo muito, né? E se eu vou trabalhar com menos água no meu tecido, um esmalte, por exemplo, uma resina, eu vou precisar um pouco mais de energia. Então, essa relação entre a quantidade de água é que vai fazer uma diferença de maneira que ele seja seletivo, né? É lógico que se você usar uma energia querendo um aspecto seletivo, você deve ir da menor energia para maior, de tal forma eu estou com baixa energia lá na minha
dentina cariada, então eu vou com baixa energia. A hora que ela chega na dentina saudável, que tem mais mineral, menos água, ela faz só uma irradiação superficial, porque aquela energia, ela é seletiva, altamente seletiva para o tecido cariado com muita água. Chegou ali, ele só marca, e essa irradiação, esse toque, torna a dentina altamente resistente aos desafios ácidos normais de uma infiltração, de uma cárie. Então, além de ser seletivo, ele tem essa capacidade de aumentar a resistência na área laseada, de maneira que ao tocar a hidroxiapatita, o fosfato de cálcio, ele se torna um ortofosfato de cálcio, um outro fosfato de cálcio, que de solúvel passa a ser insolúvel aos ácidos bucais. Tá aí o grande lance, onde eu faço isso numa substância mineral, eu consigo fazer um aumento de resistência e uma proteção contra uma infiltração de cárie. Dessa forma, vai manter a integridade dos tecidos duros, sem danos à polpa e ao tecido vascular, se eu estiver perto a uma gengiva, né? Sem dano a essa área periodontal também. Tem um alto efeito bactericida e hoje a gente poderia incluir, né? Tem um alto efeito antifúngico, antivírus, né? E ele vai fazer com que na bactéria a luz ao tocar ela rompe a membrana da bactéria e ela se torna inviável. Então é desta forma, porque ela tem conteúdo aquoso também, então ela se torna inviável. Vai fazer a remoção de resinas compostas muito facilmente, porque a resina tem um certo teor de parte orgânica, tem a parte que interage mais com o laser e permite a sua remoção, né? E o grande lance hoje na estética é a remoção de facetas que não estão em condições, que foram feitas há muito tempo atrás. E tem casos que foram feitos numa outra situação, com um brilho diferente, uma transparência. E às vezes a pessoa quer mudar e às vezes tem necessidade mesmo por uma cárie, por algum processo. É feito também com esse tipo de laser a remoção de bractes, tanto os de porcelana como os de metal. No caso dos de metal, ele vai agir na linha do cimento, que é uma resina, né? E ele remove também veneers, inlays e onlays em porcelana. Os comprimentos de onda do hélio, como nós já vimos naquele gráfico que tem todas as curvas de emissão, ele tem uma alta absorção, ele é altamente absorvido na água e na hidroxiapatita. Isso vai causar a remoção do tecido dental duro por que se chamam explosões micromecânicas, elas são mais mecânicas que químicas. Os tecidos para cárie contêm muito mais água, isso que eu acabei de falar, em comparação com os tecidos duros saudáveis. Daí eu tenho uma alta absorção na parte mais mole, fazendo uma remoção seletiva, sem estender a preparação, o preparo para a estrutura dentária sadia. Tem uma aplicação específica, né, tanto em tecidos duros e moles, que é a chamada de Gentle Mold, é uma terceira aplicação, tecidos moles, tecidos duros, e ele faz tipo uma laser terapia numa baixa energia, né, com 200 miliwatts, é quase um laser terapêutico. Então ele é usado na remineralização com flúor, ele é usado para descontaminar numa pulpotomia em criança, né, e também biomodulando, porque o laser tem uma ação que é secundária, que nessa ação secundária tem uma ação terapêutica nos tecidos circunvizinhos, né?
A vantagem desse laser é que ele tem vários tipos de pontas, né? São pontinhas em safira, cada umas são tronco cônica de pontinha fina, outras são mais compridas para abertura de implantes, outras são tipo um blade, um bisturizinho para corte. Então, a gente tem pontas que são colocadas numa caneta que tem uma movimentação, que permite uma movimentação muito confortável. Como tem inúmeros parâmetros, você pode fazer a maneira que você precisa para cada indicação, embora essas indicações elas vêm prontas no display já com um estudo adequado, mas às vezes você precisa um pouquinho mais de energia ou um pouquinho menos de frequência, né? Você também pode fazer, né? Ele é indicado em várias especialidades, acho que quase todas, né? Dentística, estética, pério, orto, endo, odontopediatria, prótese, principalmente na prevenção, né? E em pacientes especiais, né? Ele, na dentística especificamente, ele vai remover a cárie, preparando apenas aquilo que está contaminado, removendo, né? Porque hoje você não tira esmalte para fazer um preparo. Ele não é um laser para fazer um preparo de uma prótese, inlay, onlay. Ele serve para outras coisas na prótese, mas não vai fazer um preparo. Então ele remove cárie, respeitando a estrutura saudável, né? Ele remove as resinas, ele faz a remoção de laminados de porcelana e bractes e faz o corte de tecidos duros, moles e ossos, né? Com a sua propriedade antibacteriana em todos os procedimentos, né? Antibacteriana, além de fazer a biomodulação tecidual, que é essa ação tanto em baixa energia no Gentle Mold, como também em alta energia eu tenho uma biomodulação que é secundária à nossa aplicação. Como a ponta é de safira e ela não faz o toque no tecido, então você faz com uma determinada distância, além da visibilidade, eu não tenho, por exemplo, uma contaminação. A ablação é muito seletiva para as lesões cariosas que tem mais água, evita a ablação desnecessária de tecidos saudáveis. Ele não tem a vibração de um motor, por exemplo, né? Então não promove microrachaduras, não tem carbonização. Aí o que conclui-se é que nós temos uma preservação máxima da estrutura dental, podemos agir em mais de 90% dos casos sem anestesia. Isso torna o procedimento rápido, seguro, confortável, tanto para o paciente como para o profissional. E aqui de cara vamos mostrar um caso de uma pacientinha nossa, a Marcela Terra, que é uma repórter, uma jornalista, e ela adulta tinha o seu dentinho de leite, que de repente deve ter tido uma cáriezinha oculta e de repente abriu e quebrou o pedacinho. Então o que foi feito? A gente removeu com a própria luz do laser todo o tecido cariado. Ela tinha já uma exposição, né, com o tecido vivo e o sangue vivo, né, sem anestesia. Nós conseguimos remover, descontaminar. Isso já é um caso de uns 2, 3 anos e tá o dentinho de leite dela aí firme, forte e em manutenção. A gente reabilitou e tá ok. Então, pessoal, na próxima sequência nós vamos mostrar por que esse laser melhora a experiência clínica do seu paciente, do profissional também. Aqui o Light Touch, fazendo a remoção da resina, vê que é em forma real, né? Ele faz rapidamente, ele não toca a resina.
a própria luz vai fazendo a interação e vai fazendo a ablação do tecido sem calor, sem escurecer, e quando ela toca no esmalte, na dentina, alguma coisa, ela faz essa marca branca, como se fosse um condicionamento ácido que faz o aumento da adesividade, o aumento do imbricamento micromecânico. Nesse caso, nós usamos uma ponta S7066 e a energia nós usamos 150 milijoules por 15 Hz, dando 2 watts e 25 de potência total. Para remover a resina, vocês veem que eu usei quase que o dobro, né? Um pouquinho mais do que o para remoção de tecido cariado que tinha embaixo. A paciente, quando chegou, ela tinha um desalinhamento grande do incisivo 21, né, em relação ao outro. Então nós planejamos uma cirurgia com o laser de Erbil, fazendo uma gengivectomia, uma gengivoplastia e depois uma colocação das facetinhas em resina composta. O que o Erbil me permite? Como ele faz aquele imbricamento micromecânico no esmalte, ele permite que haja uma camada muito fininha, como se continuasse o esmalte ou a dentina. É muito impressionante, porque você põe uma camada muito fina e o que o paciente não quer? Né? Ele não quer que mude muito o formato do seu dente, porque ela tem dentes bonitos, saudáveis, mas tinha uma quebra de quando era criança, que queria corrigir, que é esta aqui, e uma resinazinha, e aí nós refizemos guia canino, tá vendo? Parece que até ela tinha um ponto de contato nos anteriores, e a gente fez uma rampinha e tirou essa situação de uma má oclusão aí. Aqui é o caso da Suelen. A Suelen também tinha queixa dos dentes anteriores, pequenos, né? Tinha um sorriso bonito, mas mostrava a gengiva. Nós fizemos então o levantamento, né, da gengiva com uma gengivoplastia. E fizemos algumas restaurações para corrigir também a mordidinha dela. E aqui o final, ela ainda falta uma facetinha no dente 15. Aqui um ano depois que ela voltou, teve alguns problemas, ela voltou para dar continuidade ao tratamento e você vê que olha como modificou a área de intercuspiração nos dentinhos da frente, o espaço ficou bem mais bonitinho e ela manteve a higiene, manteve a cor das facetinhas. Para tudo isso a gente precisa ter um embasamento, né? E geralmente os trabalhos vão mostrar a força de adesão, né? No caso dessas duas pacientes, nós fizemos o clareamento do esmalte. Então, a própria professora Alessandra, ela mostra nos seus trabalhos que imediatamente após o clareamento, como tem uma grande quantidade de oxigênio, você não vai ter uma boa adesividade da resina. Então, é importante esperar pelo menos uma semana em alguns trabalhos, em outros trabalhos 2 semanas, de maneira que esse oxigênio do clareamento seja eliminado para que você tenha uma boa adesão da resina composta, tá? Aqui é o trabalho publicado da minha tese, foi no SPY, e a gente trabalhou medindo a temperatura tanto da resina composta ao ser removida, como do esmalte e a dentina, e o que a gente observou é que, embora a resina aqueça um pouquinho mais do que o esmalte e a dentina, ainda está abaixo do limite de 3 graus de aumento de temperatura, que é muito abaixo do aumento de temperatura preconizado pelo Isaac Cohen, que é 5,6, de maneira que não tenha nenhuma reação histopatológica na nossa polpinha.
Aqui também um trabalho feito pelo Aldo, né? Mostrando a ablação micromecânica, né? E efeitos térmicos no esmalte dental. E o aspecto parece com o do tratado com ácido, com um pouquinho mais de superfície, porque faz aquela micro rugosidade que vai aumentar o poder de adesão. Aqui mostrando os trabalhos, aqui no condicionamento ácido, você vê que o condicionamento é o grupo controle desse trabalho, você vai ver que tem uma camada híbrida, né, como é relatado, e que no caso do Erbium, como ele remove o smear layer, né? O que ele faz? Ele permite uma união entre resina composta e a estrutura, os tagzinhos que estão lá dentro do esmalte. O que acontece? Essa intimidade é muito grande. Nós não teremos então a camada híbrida, teremos direto as resinas imbricadas e a quantidade de resina que penetrou dentro da estrutura de esmalte, tá vendo? Aqui também, né, mostrando com esmalte a camada híbrida, aqui sem esmalte, né, mostrando a interface da resina, preparada com um Erbium, com a presença dos tags, né, e uma inter-relação entre a resina e esmalte muito grande, né? Isso é muito importante para a estabilidade e manutenção da restauração. Aqui é um trabalho do professor André Reis e esse trabalho foi publicado mostrando exatamente a presença da camada híbrida, a relação quando nós temos a presença do Erbium trabalhando, que remove, e que essa adesividade é comparável à adesividade do esmalte sozinho. Aqui é um outro trabalho do grupo mesmo do professor Pinheiro, lá da Federal da Bahia, a Gardênia Mascarenhas. Ela fez na tese de doutorado dela avaliação da interface resina-dentina, condicionando com o Erbiag, e nesse trabalho ela teve um achado muito interessante, é que quando a gente usa adesivos com etanol, por ele ser muito mais suscetível tanto à desidratação como ao hipermolhamento, ele tem uma interação muito maior do que os radicais cetônicos quando usamos a ação do Erbiag. Eu não falei que o Erbium aumenta muito a rugosidade superficial? Obviamente você não consegue nem secar totalmente, e se você deixar parcialmente molhado, vai ter tanta água que não vai ter adesão nem do adesivo e nem da camada de resina. Então o etanol, o que acontece? Ele é mais fácil de ser utilizado porque ele se comporta melhor, tanto em presença de água quanto em ausência de água. Aqui partes, né, desse trabalho mostrando, né, quando você usa um adesivo com um componente cetônico, você tem um espaço entre a resina e a dentina, né, que aí no caso adesivos dentinários, né, e quando você usa um adesivo com um componente com etanol, nós temos uma interação, uma continuidade maior entre a nossa resina e a superfície de dentina. Tudo isso é importante saber quando a gente trabalha com um laser. Por quê? Porque às vezes a pessoa acha que está com um laser tem o poder. Não é. Nós temos a odontologia convencional e nós temos que entender o tipo de material que nós vamos inserir. E o laser me dá uma superfície, principalmente no esmalte, na dentina, na resina, aumentando a superfície de contato,
mudando, diminui carbonato, aumenta a parte a hidroxiapatita, fica mais resistente à cárie. Então nós temos que entender essa historinha toda do dente, da ação do laser nos tecidos, para saber quais medicamentos nós vamos ter o melhor desempenho para que a restauração pareça uma coisa só. Com esse perfil, com pouco uso de anestesia, com uma abordagem tão seletiva e conservadora de tudo que a gente faz, é lógico que esse equipamento é um equipamento de eleição para a pediatria. Embora a maioria das crianças hoje não tenham mais um risco tão alto de lesões de cárie no nosso meio, né, que temos uma alimentação adequada, pais que cuidam, dentistas que estão sempre ensinando, explicando, por um outro lado, tem as crianças que também são pegas pela lesão de cárie, pelo aspecto da cultura do país, da parte social, mas em todos os casos, tanto com o perfil de criança como o outro, nós temos que tentar fazer com que essa tecnologia se desenvolva e possa, de maneira muito mais barata, ser acessível a postos de saúde. Acho que você colocar um equipamento que possa tratar essas crianças de maneira a não fazerem tanto canal, principalmente nos primeiros molares permanentes, nós temos que trabalhar, embora ainda restritos a um grupo que quase não tem uma cárie muito grande, mas com o objetivo de tentar chegar a todas as pessoas que possam se beneficiar dessa tecnologia e dessa abordagem. Olha aqui um pacientinho, ele tem uma cariezinha já com o início, dando para ver um cor-de-rosinha da dentina em cima da polpa. Se vocês prestaram atenção, ele está com um olhar calmo, tranquilo, né? E o que aconteceu aí? A falta do fio dental. Então, a falta do fio dental faz com que a bactéria tenha uma adesão maior nessa área, né? E aí nós vamos ter o início da desmineralização, que é uma manchinha branca que desenvolve, fica ali escondidinho, né? Quando tirou o dentinho da frente, a gente observou, quer dizer, a mãe observou e falou, olha! E aí a gente fez sem anestesia, com parâmetros, né? Você vê que para fazer o capeamento pulpar, nós usamos uma energia quase como um laser terapêutico, que consegue descontaminar a superfície. A bactéria provavelmente já penetrou nessa camada e nós temos, tanto em dentes permanentes como em dentes descidos, uma grande preservação. A gente consegue manter por um grande tempo essas restaurações ao ponto de esquecer delas. Aí o antes e o depois, né? Lembrando que para remover a cárie é uma energia um pouquinho maior e para fazer a desinfecção e para fazer a proteção pulpar nós usamos uma energia muito mais baixa. Aqui é uma outra criança, já com cáries maiores. Então, o que acontece? Pode ter cáries já, mas que abrangem estruturas maiores, né? Então, nesse caso, tem que ser feita a descontaminação, o vedamento, né? Com um aumento de resistência da estrutura sadia de esmalte e dentina. Agora a gente vai falar de uma outra área, que é os tecidos moles. Lembra que eu falei que dentro da faixa de emissão, o laser de Herbig era considerado altamente, que cortava muito esmalte, dentina, osso, tecido duro e não o tecido mole. Já esse tipo de equipamento, ele permite que com a seleção da
da energia, da potência, da frequência, você consiga também remover o tecido mole. Afinal, esse laser é atraído pela água e a gengiva tem uma grande quantidade de água. Aqui um outro caso, uma outra paciente, tá vendo? A gente vai fazer um recontorno dos dentinhos, né? Não com faceta de porcelana, mas com resina. A gente tá fazendo a remoção, mas com uma energia muito baixinha, de 50 milijoules por 20 Hz. Você vê que é uma coisa assim, ó, parece que você vai fatiando, porque não chega a ser uma vaporização. É mais um corte ablativo. Tinha um pouquinho de tecido ósseo, por isso que eu tô trabalhando lá dentro, de maneira que fique um biselzinho de gengiva para cobrir esse tecido ósseo que a gente removeu. Olha lá, conseguimos tirar uma grande quantidade para fazer um pareamento com esse pré da frente. Os resultados de uma pessoa que no momento não podia fazer faceta de porcelana por uma questão de saúde, não podia fazer grandes intervenções, né? Então o que a gente propôs? A gente propôs fazer as facetinhas em resina, que fica com o sorriso um pouco melhorado, subimos a gengiva, né? Então teve assim uma coisa bem... e ela ficou bem feliz com isso. Aqui um outro caso, só que agora aqui a gente fez todas as resinas com o Erbium para poder depois aumentar o tamanho, porque ela é uma paciente muito como uma modelo fina, alta, e ela queria os dentes mais poderosos e tinha muita resina. Então olha aí o que a gente fez: resina, facetas em resina composta. Trocamos todas as que tinham infiltração, tararã, que ela tinha desde criança, essa vontade de ter os dentes muito branquinhos e maiores. Fechamos com a hemolaser terapia. Sempre que a gente põe faceta ou restauração, a gente fecha com a própria gengiva, né? Aí o caso quase finalizado, deve ter sido uma semana depois, porque aqui ainda estou fazendo uma sessãozinha da hemolaser terapia para vedar o black space que ficou. Procurando manter o formato dos dentes que ela tinha e o posicionamento. Bom, agora nós vamos ver como podemos remover as facetas de porcelana com Erbium. É uma coisa que, ao incidir a luz sobre a faceta de porcelana, essa luz não tem interação com a porcelana, então ela atravessa a porcelana e faz a disrupção do cimento que está entre a facetinha e o dente, e ela se solta. Isso em tempo real deve levar uns minutos, às vezes nem um minuto, ela acaba... Tá vendo? Ela já está começando a sair as bordas. Dá para ver que ela está balançando, tá vendo? Ó? Aí a gente vai remover para não sair. Dessa forma, muitos pacientes às vezes querem mudar a cor do cimento, às vezes querem... Nesse caso, é um caso que era uma cor que estava muito branca, né? E hoje, né, uma coisa até bem-vinda, as pessoas têm pedido para mudar a cor muito branca para uma cor mais perolada, mais natural, para não parecer que tenha um trabalho assim que às vezes nem combina muito com um sorriso natural. Lembrar que quando eu tenho um recobrimento, eu tenho que fazer também a luz na parte de trás. Essa é uma faceta que sai voando, por isso que eu acho que valeu a pena ver o quanto de tempo a gente está levando para fazer a remoção. Um trabalho que com a broca a gente demora às vezes
15, 20 minutos, meia hora. Assim a gente pode pensar de que maneira nós podemos atuar com os lasers, tanto os lasers terapêuticos, diminuindo a sensibilidade, como os lasers cirúrgicos, fazendo a parte de gengiva, de regularização óssea, né? E também remoção de cárie. Então, nós podemos sim fazer a remoção. De que maneira isso ocorre? Ocorre, como eu falei, na interface cimento-adesivo, interagindo com o radical hidroxil que tem na ligação de silano da resina. Ou então, expandindo as moléculas de água que tem na porcelana. Isso possivelmente ocorreu porque a gente trabalhou com um IMEX, né? Removeu o IMEX, e o IMEX tem uma grande flexão, né? Uma resistência muito conhecida, e dessa forma ele resiste à pressão, mas ele deixa passar a luz do laser de maneira que o adesivo ele seja tocado e uma ablação explosiva do cimento ocorra sem risco, sem calor, sem nada disso. Então, a maior resistência da flexão das facetas IMEX, que é o de silicato de lítio, pode explicar por que é difícil fraturar essas facetas durante o processo de remoção com o laser de Herbig. Já as feldspáticas, elas, por terem uma flexão menor e maior suscetibilidade à água, já a hora que você tira, ela pode quebrar. Então é muito importante a gente diagnosticar os problemas de uma faceta, quais os benefícios, conversar isso com o paciente, de maneira que possamos remover essa restauração, né, que esteja causando um fato iatrogênico, que esteja causando um desconforto ou que o paciente não esteja muito feliz com aquele tratamento. Né? Então o Herbig trabalha em energias, não preciso de muita energia, geralmente 100, 150 milijoules, e aí 20 até 30 Hz eu já consigo fazer essa disrupção do cimento, tá? A distância, a espessura das facetas, tudo isso interfere no tempo, quanto tempo vai levar para tirar. A remoção possível, por exemplo, nós podemos fazer as feldspáticas, nós podemos tirar as luminers, nós podemos remover do IMEX, como a gente tem mostrado, mas nós não conseguimos remover porcelana quando ela está fusionada ao metal no laboratório. Eu posso, por exemplo, tirar, se eu tenho um núcleo de metal, um cimento, e aí a porcelana, aí ele dissolve, faz a ablação do cimento e ela se solta. Mas quando ela vem já pronta, uma metalocerâmica, por exemplo, eu não consigo soltar, e também a zircônia, ela não permitia essa passagem. Hoje já estamos tendo trabalhos mostrando que em alguns casos pode sim ser removida as estruturas com zircônia. E a maneira como isso trabalha, né? A energia do laser, ela faz uma transmissão através dos materiais, né? E aqui em cada espessura de material, e dessa forma faz uma quebra no cimento. Aqui um caso clínico bem difícil, que a paciente estava muito insatisfeita porque tinha um implante que estava com as espiras todas para fora, e o dentista na época resolveu recobrir isso até lá em cima, o que ocasionou uma periimplantite com uma lesão grave, né? E aí nós resolvemos fazer a remoção de facetas e usamos para remoção o laser Light Touch, mas o
mais legal disso tudo foi a maneira como a gente conseguiu um resultado, uma plástica realmente dessa área aqui. E para isso nós usamos tanto o laser de Herbig, o Light Touch, né, para descontaminar, limpar a superfície do implante, e a laser terapia com a técnica nossa da hemolaser terapia, com 660 nanômetros. Aqui para mostrar que era um implante e ele foi sepultado, porque a paciente não permitiu que que fosse feita uma remoção, nada disso, e era uma área que estava muito superficial, difícil de fazer qualquer outro tipo de trabalho, então nós resolvemos fazer a limpeza com o Herbig, a descontaminação, estimulando com o laser de Herbig e fechando o final com o Gentle Mode, que é o lado terapêutico dele. O laser de Herbig Light Touch, então, é um laser que tem uma grande utilidade em várias áreas. Ele apresenta essas pontas de safira, que são acessórios para cada, isso eu já expliquei também, só para mostrar mais de pertinho, né? Ele tem um cabo, a maneira fácil de trabalhar. Os aplicadores, né, a ponteira, ela faz um movimento total aí, rotaciona para todos os lados, são várias coisas que fazem parte do seu kit de apresentação, né, e tudo isso com uma grande inovação e uma aplicação muito ampla. Tá? Aqui é aquele caso que nós mostramos, e aqui a gente vai mostrar como foi feita a remoção das facetas. Ali já tinha sepultado o implante. Vê que aqui a gente já tem uma cicatrização, tem um aspecto acinzentado por conta do metal que está lá dentro, né? Mas é um caso que a gente já terminou há bastante tempo e a paciente está muito feliz com o resultado. Aqui é um caso clínico que se iniciou em 2010, foram feitas facetas que em 2018 se apresentavam desta forma. O paciente teve um dentinho que tinha uma cirurgia, né? E ele também não estava contente com a cor, ele queria dentes muito mais brancos, então foram removidas as facetas com o Light Touch. E foram feitas novas facetinhas em porcelana, numa cor que ele queria, que é uma cor bem branquinha, tipo um clareamento bem acentuado. Aqui, passos do tratamento, ele tinha coroas, tinha um dentinho que tinha uma fístula que já tinha sido feita uma cirurgia anteriormente. E aqui, olha, mostrando que com esses parâmetros, que é o parâmetro quase do laser terapêutico, foi feita uma moldagem. O laser dessa forma permitiu fazer o afastamento gengival, percebem aqui, sem o uso do fio retrator, né? De uma forma muito menos invasiva, sem sensibilidade, permitiu essa qualidade de moldagem. Tá? Aqui a fase laboratorial, né? E aqui o trabalho cimentado. E é isso aí, gente. Tem muita coisa no mundo do laser, no mundo do Herbig, né, para que a gente possa em conjunto levar qualidade de vida, alegria, um sorriso reconstruído, mais bonito para todos os nossos pacientes.